E aí, galera, beleza? Professor Sérgio aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. Tudo certinho com vocês? Então, show de bola. Bom, dessa vez a gente vai resolver a questão 81 do capítulo Gases Ideais, Tópicos de Física 2, edição 2020, certo? Então, vou dar uma lida na questão, depois a gente resolve. Então, uma cesta portando uma pessoa deve ser suspensa por meio de balões, sendo cada qual inflado com 1 metro cúbico de hélio na temperatura local, 27 graus. Cada balão vazio com seus apetrechos pesa 1 newton. São dadas a massa atômica do oxigênio, 16, a do nitrogênio, 14 e a do hélio, 4 e a constante dos gases, R, é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Considerando que o conjunto pessoa e cesta pesa 1000 newtons e que a atmosfera é composta de 30% de O2 e 70% de N2, determine o número mínimo de balões necessários. No caso aqui, ele quer saber o número mínimo de balões justamente para esse conjunto flutuar, né, para ser suspenso no ar, né? Então, para que essa condição aconteça, a gente tem que ter o seguinte: o empuxo tem que ser igual ao peso total desse conjunto, né? Peso total, beleza? Então, essa é a condição para o conjunto flutuar. Cesta mais pessoa mais os balões, né? Então, o empuxo é μ, que é a densidade do ar, vezes G, vezes o volume total. Isso é igual a massa total vezes G. Bom, aqui já dá para notar que o G vai cancelar com esse G aqui, né? Vai cortar. Então, a gente tem que μ vezes o volume total vai ser igual a N vezes o volume de cada um dos balões, concordam? Vai ser N vezes, cada balão é 1 metro cúbico. O volume total é N vezes o volume de cada balão. Só que aqui é o seguinte, para facilitar aqui as nossas contas, tudo que for volume eu vou deixar em litro e tudo que for massa eu vou deixar em quilo. Por quê? Porque na constante universal dos gases aqui, a gente tem 1 litro aqui, né? Então, para as contas baterem certinho, eu vou deixar a unidade de volume em litros. E a unidade de massa eu vou deixar em quilo, porque vai facilitar nossas contas, beleza? Então, dá igual a N, o volume total é N vezes 10 a 3 litros, beleza? Então, aqui fica N vezes 10 a 3 litros. Isso aqui é igual a massa total. A massa total vai ser o seguinte: é a massa, vai ser a massa do, do conjunto pessoa e cesta, que pesa 1000 newtons. Se pesa 1000 newtons, qual é a massa? Basta dividir pela aceleração da gravidade, né? Pelo G. 1000 newtons dividido por G, eu vou ter a massa do conjunto pessoa mais cesta, né? Que vai dar 100, mais a massa dos balões, que vai ser N vezes a massa de um balão. Cada balão vazio pesa 1 newton. Então, a massa de um balão vazio é 1/10 quilos. Ora, porque 1 newton é a massa de um balão vazio. Divide isso por 10, a gente vai ter a massa do balão vazio, né? Mais N vezes a massa do hélio. A massa do hélio, então a massa do hélio é o seguinte, é a massa do hélio de cada balão. Então cada balão vai ter uma determinada massa de hélio, né? Então por isso que é N vezes a massa do hélio, onde essa massa do hélio é a massa de cada balão. Então vou escrever aqui embaixo para ficar mais organizado. Mi vezes N
vezes 10 elevado a 3 é igual a 100 mais n. Aqui é o seguinte, ó, n sobre 10 ou n vezes 1 sobre 10 fica 0,1 n mais n vezes massa do hélio. Massa de um balão, massa do hélio em um balão, beleza? Então aqui fica o seguinte. Bom, a gente tem que descobrir o N, né? Quanto é que vale o N, que é o número de balões mínimo para que o conjunto flutue, né? Para descobrir esse N, então eu tenho que descobrir quanto é que vale o μ, que é a densidade do ar, e quanto é que vale a massa do hélio de um balão. Tenho que descobrir esses dois valores aqui, né? Então vamos primeiro aqui para a densidade do ar. Então a gente vai ter o seguinte: a gente pode utilizar a equação de Clapeyron, né? Então a gente tem que a pressão do ar vezes o volume do ar é igual a número de mols do ar vezes R vezes a temperatura do ar. Então vamos lá. A pressão do ar, ele não mencionou na questão, mas é razoável supor que a pressão do ar no local seja 1 atm, porque é como se ele estivesse ao nível do mar, né? Então, seria 1 atm. Mas seria interessante que ele tivesse mencionado na questão, né? Então, é 1 atm. O volume, não, a temperatura do ar é igual a, ele disse que é 27 graus, né? Aqui, ó. 27 graus, mas a gente tem que converter para Kelvin, né? Então, é dar 300 Kelvin, certo? Basta somar 273. Então, dá 300 Kelvin. Então, a gente tem que 1 vezes o volume do ar é igual a número de mols. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O número de mols, a massa molar é igual a massa vezes número de mols, ok? Bom, até porque massa molar é igual a gramas por mol, né? Então, então a massa molar é massa por número de mols. Logo, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, a gente tem que o número de mols do ar é igual a massa do ar sobre massa molar do ar, vezes R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 300, não é? Então, a gente vai ter o seguinte: essa massa molar eu posso passar para lá, então fica massa molar do ar é igual a massa do ar sobre volume do ar, vezes 0,082 vezes 300. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? A massa molar do ar dividido por 0,082 vezes 300 é igual a massa do ar dividido pelo volume do ar. Massa do ar dividido pelo volume do ar é justamente o μ, que é o que a gente quer descobrir, né? Então, isso aqui dá o μ, beleza? Agora, para a gente descobrir o μ, a gente tem que descobrir quanto é que vale a massa molar do ar. Então, a massa molar do ar é o seguinte: a massa molar do ar é o seguinte: dá 30% de O2, dá 30% de O2, então é 0,3 vezes. A massa atômica do oxigênio é 16, então O2, a massa molar fica 32, mais 70% de N2. A massa atômica do nitrogênio é 14 e a massa molar do N2 é 28. Então, a massa molar do ar é igual a
Então, a gente fazendo essa continha, a gente obtém 29,2 gramas por mol, ok? Só que a gente tem que transformar isso em quilo, né? Quilos por mol, né? Então, a massa molar do ar é igual a 29,2 vezes 10 a menos 3 quilos por mol, ok? Então, essa é a massa molar do ar. Então, a gente tem que 29. Então, o Mi é igual a 29,2 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,082 vezes 300. Isso aqui, bom, é uma continha bem chata, você tem que fazer aí na mão mesmo. É uma continha bem chatinha mesmo, né? Esses números com vírgula, tem que multiplicar, depois dividir, mas não tem o que fazer, você tem que resolver isso aí. Bom, esse resultado dá igual a aproximadamente igual a 1,19 vezes 10 a menos 3 quilo por litro, certo? Então, o Mi dá igual a isso. Então, deixa eu colocar aqui separado, né? Mi, o Mi é igual a 1,19 vezes 10 a menos 3 quilo por litro, certo? Esse é o valor do Mi. Pronto, a gente já descobriu o valor do Mi, agora a gente tem que descobrir o valor da massa do hélio. Então a gente tem que descobrir o valor da massa do hélio para um balão, beleza? Então vamos lá. A massa do hélio, como é que a gente vai descobrir a massa do hélio? Bom, a gente pode utilizar novamente a equação de Clapeyron, né? PV igual a N R T. Essa é a equação de Clapeyron que é usada no caso de gases ideais. Então vamos lá. Pressão. Então vamos organizar aqui, ó. PV é igual a N, número de mols. Então isso fica massa do hélio dividido pela massa molar do hélio, que é 4, ou então a massa atômica, né, do hélio é 4, vezes R vezes T. Então a massa do hélio para um balão é igual a 4 vezes PV dividido por RT. Logo, substituindo aí, a massa do hélio é igual a 4 vezes 1 vezes o volume. O volume é igual a 10 elevado a 3. O volume de um balão é 10 elevado a 3 litros, beleza? Um balão tem 10 elevado a 3 litros. Isso dividido por 0,082 vezes 300. Bom, então fazendo essa continha aí, a gente obtém que a massa do hélio é igual a... Então, aí não tem o que fazer também não, né? Tem que fazer essa continha aí, né? Então, a massa do hélio é igual a 0,16 quilos. Então, aproximadamente 0,16 quilos. Essa é a massa do hélio para um balão. A massa contida em um balão é a massa de hélio contida em um balão. Então, a gente já descobriu quanto é que vale o Mi, a gente já descobriu quanto é que vale a massa do hélio, e agora a gente vai pegar
essa equação aqui e substituir esses valores. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar essa equação e substituir os valores aqui, né? Então, vamos lá. O mi, a gente calculou aqui, é 1,19 vezes 10 a menos 3. Aí eu tenho um n vezes 10 a 3. Isso é igual a 100 mais 0,1 n mais n vezes a massa do hélio, que é 0,16. Bom, agora aqui, uma equação de primeiro grau simples. Tem que fazer uma continha aí, né, de subtração, mas é simples, né? Uma equação do primeiro grau para n. Então, a gente tem que descobrir quanto é que vale o n aí. Então, vamos lá. Aqui cancela, ou corta, né? 10 a menos 3 com 10 a terceira. Então, a gente tem que 1,19 n menos 0,1 n menos 0,16 n é igual a 100. Beleza? Então, a gente tem que 0,93 n é igual a 100. Logo, n é igual a 100 dividido por 0,93. Então, n é aproximadamente igual a 107,52. Esse é o valor aproximado de n. Bom, mas como não existe um número fracionário de balão, não existe uma fração de balão, tem que ser um número inteiro de balões, né? Então, se for 107 balões, não é suficiente para ele flutuar, porque o número mínimo seria 107,52. Então, o mais próximo disso seria o 108. Então, o n', que eu vou chamar que é o número mínimo de balões, n' é igual a 108 balões, certo? Então, esse é o nosso resultado. N' é igual a 108 balões. Bom, então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Curte, comenta, compartilha. Então, até a próxima.